Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vinda na sala. Com você, estudando, meditando na palavra de Deus, buscando aquilo que o Senhor deixou registrado para nós. E nós vamos dar sequência aqui hoje. Vamos lá, prepara aí seu papel, caneta, né? Vai fazendo as suas anotações, tudo aquilo que te causar alguma dúvida, uma dúvida que vocês tiverem, podem comentar, podem pedir, a gente vai estar buscando, se a gente não sabe, a gente vai estar buscando, né, Andresa? A poder responder todas as perguntas. Amém? Isso aí. Vamos lá então. A gente quer te lembrar também mais uma vez de compartilhar esse vídeo, de enviar para as outras pessoas, para que mais pessoas, assim como eu e você nesse momento, possam também estar conhecendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Amém. É isso aí, vamos lá então. Então nós paramos no vídeo anterior, ali nós começamos o capítulo 12 do livro de Atos, onde a gente viu ali a morte do apóstolo Tiago. Ele foi decapitado pelo rei Herodes. Nós vimos ali a prisão de Pedro, né? Estamos vendo sobre a prisão de Pedro. E nós observamos algo muito interessante aqui, né? Que muitas vezes causa uma dúvida em mim, em você, nas pessoas em geral. Por que Tiago não foi poupado, não teve um livramento milagroso e Pedro foi liberto da prisão milagrosamente? E nós falamos sobre isso na semana passada, né, Larry? Sim. Soberania de Deus. Deus é extremamente intencional em tudo aquilo que Ele faz. E é sempre um propósito de Deus em tudo que Ele faz. Então, tudo aquilo que eu e você vivemos, tudo aquilo que essas pessoas aqui viveram e que a Igreja de Jesus vive ao longo dos séculos, tem um propósito de Deus. Então, é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa entender, que nem sempre a gente vai entender. Mas que há um propósito de Deus para todas as coisas, e a nós como filhos, a nossa atitude deve ser sempre de obediência, a nossa atitude deve ser sempre de gratidão, de estarmos buscando direcionamento de Deus e nunca jamais de murmuração. Cada vez mais, buscando as respostas de Deus, né, Andresa? Não dos nossas vontades, dos nossos pensamentos, né? Que é o caso aí do Tiago, porque, na verdade, na nossa visão, existe aquele sentimento da falta, né? De ser foi e tal, mas se você tiver uma visão espiritual, significa que ele começou, na verdade, né? É verdade. Ele começou uma nova vida, né? É isso aí. Vamos lá então vamos dar sequência aqui nesse episódio que agora está acontecendo com o apóstolo Pedro. Pela terceira vez esse homem está sendo preso e liberto milagrosamente, né? Então leia conosco Atos 12, eu vou ler aqui a partir do verso 11 então. Por fim Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Lembra-se que no vídeo passado, enquanto tudo aquilo estava acontecendo, enquanto o anjo vem ali na prisão onde ele está, diz para ele se vestir, se calçar e vai saindo com eles e as portas vão se abrindo, Pedro ainda não tinha entendido se aquilo era um sonho, uma visão, se era realidade. E aqui esse verso ele entende que sim, aquilo realmente está acontecendo. Eu vou ler o 12, Larry, para daí você comentar. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Muito bem. Eu até... Qual que é a minha ideia de pensamento em relação a isso, né, Andresa? Muitas vezes as pessoas... Tem muitas pessoas que para mim já me falaram, inclusive, poxa, a partir do momento que eu tive uma comunhão, que eu entendi o que Deus queria comigo, as coisas ficaram
sabe, aconteceram algumas coisas ruins, algumas coisas difíceis, né? Na vida daquela pessoa. Aconteceu comigo, apertou, perdeu alguma coisa, né? Aconteceram algumas coisas assim. Porque muitas vezes, eu mesmo, quando aconteceu isso comigo, o que eu pensei, eu digo, poxa, daqui para frente vai ser só alegria, né? E a gente nota em todo esse texto, em todo esse capítulo, na verdade, né, que os filhos de Deus sofrem, né, Andresa? Sofrem, normalmente como os outros também, entendeu? E a gente tem que entender isso. Muitas vezes é difícil a gente compreender o que está acontecendo, mas Deus está no controle, como a Andresa falou sobre a soberania. É Deus que tem a completo controle de tudo, e a gente tem que entender isso, que é sobre o controle dele. Pedro foi retirado da prisão de uma forma milagrosa, sem dúvida nenhuma. Está aqui na história para mostrar para nós, para contar para nós o que aconteceu. E é isso que nós temos que entender. Se ele quer, ele nos tira de forma milagrosa. E se ele quer que a gente vá para a glória, para a glória, ele também nos leva para a glória. E pronto. A gente tem que entender, né, que tanto um livramento como um não, tanto a cura de uma enfermidade ou a não cura de uma enfermidade, exatamente, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Tudo é um milagre de Deus, é um milagre de Deus. Porque a pergunta que nós nos fazemos sempre quando situações difíceis, desconfortáveis, dolorosas acontecem na nossa vida, é o que de Cristo Deus está formando em mim com essa situação? O que de mim Deus está tirando e o que de Cristo Ele está formando em mim com essa situação? Porque é o tempo todo Deus formando em nós o caráter de Cristo. E quantas vezes, Andresa, as pessoas dizem, poxa, mas ele era tão assim, tão bom, ele era uma pessoa piedosa, ele ajudava as pessoas, ele fazia isso, mas foi acontecer tal coisa com ele. Gente, não é por aí, sabe? A gente tem que entender. É como eu digo e volto a dizer, para nós, muitas vezes é difícil, mas se nós entendemos a soberania de Deus, a gente começa a ter uma paz em relação a tudo isso e a tudo aquilo. E sabemos que o que nós sabemos, na verdade, é que quando nós estamos numa situação difícil, é mais ou menos que nem Pedro, né? Ele dormiu, com 2 soldados acorrentados a ele, e ele dormiu. O texto fala exatamente isso, ele dormiu, né? E no outro dia, na verdade, Andresa, era o dia que estava terminando as festas, ou seja, era o dia que ia acontecer seguramente, ele ia ser morto, ele ia ser morto, mas ele dormiu. Isso é um entendimento que, se nós tivermos, gente, é maravilhoso, né? Podemos entender dessa forma. Então, o texto aqui está nos dizendo que Pedro entendeu que aquilo era uma realidade, ele saiu daquela prisão e agora ele se dirige a esse lugar, a casa de Maria, que muito provavelmente esse lugar era um lugar onde os cristãos que permaneceram ali em Jerusalém se reuniam, estavam reunidos em oração fervorosa, como a gente viu no início desse capítulo, e Pedro vai até essas pessoas. Por quê? Porque ele sabe que eles estariam ali em oração, por esse lugar ser um ponto de encontro dessas pessoas ali, e para também encorajar essas pessoas, né, Larry? Eu penso também nisso, que Pedro se dirige a esse lugar para encorajar, para mostrar como Deus ouve a nossa oração, quando Deus está cuidando de nós, né? Nesse caso, ele foi liberto daquele lugar. Há pouco, Tiago não tinha sido livrado, mas as pessoas continuavam ali em oração, e Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, exatamente. Vamos ver o que o verso 13 aqui vai falar para nós. Então, o 14, perdão. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está na porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Olha só, aqui tem uma coisa, tem um acontecimento, um nome, uma pessoa, né, que foi colocado aqui, a Rod, que é muito interessante, a gente entender um pouquinho sobre ela. Sim. São 2 vezes que falaram sobre ela aqui, né? Uma que era a serva que foi atender, né? Eu gosto sempre de falar, Andresa, que lá em Gálatas 3:28,
O Paulo fala que para Deus não existe distinção de pessoas. Não existe. Para Deus, todos nós somos iguais. E é interessante aparecer essa moça aqui, né? Eles falando, inclusive, que ela era uma serva, que ela foi lá, aconteceu todo o processo. E me dá a entender que como as coisas de Deus são interessantes, olha só. Uma mulher que estava lá, que era uma serva, que ela aparece na história que nós estamos falando aqui agora. Há tanto tempo foi escrito isso, né? Como Deus faz, gente, da forma que Ele quer e quando Ele quer. Ele destaca quem Ele quer, Ele mostra, sabe? Então, é uma coisa tão linda que eu vejo nessa aparição dessa moça aqui, e eu vejo vários comentaristas falando sobre a roda, e claro que não tem uma história, não sabe de onde que ela veio e tudo mais e tal, mas o simples fato de ter sido citada aqui, entendeu? A importância que Deus dá, independente de quem seja, porque estavam ali orando. E outra coisa interessante, da forma que ela falou, é porque ela estava orando junto também. Com certeza. Entendeu? Então eles estavam ali, todos eles orando, não tinha, era o servo, era a serva, era o dono da casa, né, eram os convidados, era todo mundo junto. Então que coisa mais linda que nós podemos entender o que significa ser um grupo de pessoas que creem no Senhor. Né? Todos ali unidos, juntos, orando, né? Só pela atitude que ela teve aqui em relação a tudo isso, André. Né? Como é lindo isso. Então ela reconhece Pedro ali, né? Sem abrir a porta, né? Ela ficou tão alvoroçada com a voz de Pedro que ela reconheceu que ela deixou ele para fora, ela nem abriu a porta para ele entrar. E aí, Andresa, só pelo fato que você falou, né? Ela ouviu a voz dele, quer dizer, ela nem viu ele. Ela ouviu. Ou seja, ela era uma pessoa que estava na roda sempre conversando e discutindo. Não era aquela pessoa que estava trabalhando escondida lá e às vezes em quando aparecia, né? Exatamente. Como que é interessante isso. E aqui quando o texto fala pra gente aqui no verso 15, eles porém disseram, você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram, deve ser o anjo dele. Esse texto traz muitas divergências, muitas vezes, Por que esse texto faz isso? Por que essas pessoas ali, lembre-se que nós estamos falando da igreja de Jesus que está reunida na casa dessa mulher, em oração fervorosamente, e de repente é o anjo dele que está aí. O que significa isso? A gente tem que voltar um pouquinho na história e nos lembrar que no período chamado, aquele período intertestamentário, ali de Malaquias até Mateus, até o surgimento de João Batista sendo a voz que clamava no deserto, Deus não falou mais com o povo de Israel. Não houve mais nenhum profeta depois de Malaquias, até que veio João Batista, não houve mais nenhum profeta. E foi um período longo, um período de 400 anos, sem que houvesse uma revelação, sem que houvesse uma palavra de Deus, sem que Deus falasse com aquelas pessoas. E nesse período, os judeus, os israelitas, né, eles se envolveram muito e se apoiaram muito nessa questão de anjos. E é daí que vem a crença que hoje a gente vê normalmente na Igreja Católica do anjo da guarda, esse tipo de coisa. Se a gente for ver na literatura, esse período de 400 anos, o povo de Israel produziu muita literatura acerca desse tipo de coisa, acerca de anjos, no judaísmo mesmo. Então é por isso que aqui nesse momento, essas pessoas, porque aquilo era muito comum para eles, se desenvolveu isso, não era algo bíblico. Então aqui a Bíblia com esse texto não está avalizando, dizendo que existe anjo da guarda, que cada um tem seu anjo, não é isso. É apenas uma cultura que se estabeleceu diante dessas pessoas naquele período onde Deus não usou ninguém para falar com eles. Então eles se apegaram muito a isso, e a gente vê na literatura desse período muita coisa escrita sobre isso que não faz parte do relato bíblico. Não faz parte do relato bíblico, é verdade. Mas uma coisa interessante também, Andresa, que vejam bem, eles estavam orando por Pedro. Seguramente deveria ser um dos pontos principais, porque já tinham perdido um dos amados irmãos e estavam ali orando por Pedro. Quantas vezes acontece isso pra gente? Deus dá uma resposta logo em seguida que Ele vai dar aqui, e nós estamos ali e muitas vezes não acreditamos que Deus fez tal coisa.
Ou às vezes a gente está né? orando sem acreditar muito que aquilo vai acontecer. Exatamente. Né? Você está ali orando e tal, olha, eu estou orando para que apareça alguém aqui na casa, daqui a pouco bate na porta, opa, esse alguém era o que aconteceu aqui. Olha só como que é interessante, gente. Quanto tempo eles estavam ali orando? Pedro bate na porta, a menina vai, fica tão empolgada para voltar lá para avisar eles, fala para eles, acham que ela está meio fora de si, né? Como diz o texto, e ninguém diz, olha, gente, resposta do Senhor, né? Ninguém teve essa ideia. Que ela estava fora de si. Sim, exatamente. Né? Lembrando que eles já estavam ali há quase uma semana orando. No dia seguinte era o último dia dessa festa, onde Pedro seria morto. Como nós fazemos assim, Andrés? Exatamente o que você falou, você deu uma palavrinha aí que é muito interessante. A gente ora, mas no fundo a gente não espera, sabe, que Deus nos responda aquela. Gente, a gente tem que orar com fé. Nós temos que orar com fé. Senhor, é isso, é assim, 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 assim. Conversar com Deus, né? E esperar. E esperar a resposta de Deus com fé, né, André? Vou ler o 16 então pra gente. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Ficou lá pro lado de fora, continuava a bater na porta. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez o sinal para que se acalmassem e lhes contou como o Senhor lhe havia tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Então eles vão ali agora, finalmente abrem a porta para ele e veem que é ele, e ele conta ali o que o Senhor fez, como o tirou, e ele pede, né, aquilo que a gente falou, ele voltou lá, ele foi lá para aquele lugar para encorajar aqueles irmãos, e ele se lembra ali, olha, diga a Tiago e aos outros o que aconteceu. Esse Tiago que ele está dizendo aqui não era Tiago, irmão de João, o apóstolo, porque esse acabou de ser decapitado ali por Herodes. Ele está falando aqui de Tiago, irmão de Jesus. Esse Tiago, irmão de Jesus, todos os irmãos de Jesus, ali da família de José e Maria, eles não criam em Jesus durante o seu ministério terreno ali. Eles só passaram a crer em Jesus depois da sua ressurreição. No texto de Coríntios, Paulo vai nos dizer que na ressurreição de Jesus, ele aparece para Tiago, seu irmão. E muito possivelmente foi nesse momento que Tiago é encontrado por Jesus ali e passa a crer que sim, Jesus, aquele que era o seu irmão, que cresceu com ele, era o Messias. E a gente vai ver esse Tiago, depois ele se torna, nesse momento que ele já deveria ser um líder ali na igreja de Jerusalém. Aqui na Bíblia nós temos a carta de Tiago, né, que é esse mesmo Tiago aqui, irmão de Jesus. Então, o cuidado de Pedro, né, de pedir que vá, encoraje, olha, ela mostra o que aconteceu. E aí o texto fala, então, Pedro foi para outro lugar. É claro que muito provável Lucas sabia para onde ele tinha ido, mas o fato é que nesse momento aqui não vai mais interessar para o relato de Lucas o que Pedro vai fazer. Sim, ele continuou o seu ministério, nós vamos ter alguns outros relatos. Pedro vai aparecer aqui novamente lá no capítulo 15, depois nós vamos ver Pedro lá, ser falado sobre ele lá em Gálatas, quando a gente vai saber que ele foi para Antioquia. Então Pedro fez muita coisa no seu ministério, mas aqui para o relato de Lucas, isso não vai ser importante mais. A gente vai ter uma sequência aqui agora que vai entrar o apóstolo Paulo, né? Mas é isso que ele tá. O importante aqui para Lucas era relatar isso, né? Como a igreja vinha vivendo com dificuldades, ora com milagres, manifestações gigantescas ali do que Deus pode fazer, livrando Pedro, ora no sofrimento, vendo Tiago ser decapitado, e esse é o andar. E agora Pedro, ele não esmorece, olha, poxa, o meu companheiro de ministério foi assassinado, eu fui preso de novo, será que agora eu vou parar, vou recuar, vou desistir, vou pegar mais leve? Não, ele sai, ele vai para outro lugar e ele continua. E assim a gente tem que ser, né, Larry? Verdade. Mas, Andresa, aqui eu vou te confessar que nesse versículo Deus me chamou a atenção. Muito sério. Gente, é uma característica de Pedro que nós vemos desde o princípio. Ele sempre exalta o nome do Senhor. Você pode ver que
todas as vezes ele exalta o nome do Senhor. E aqui, ele, olha só, olha, eu vou reler de novo aqui para que vocês compreendam e entendam o 17. Eu preciso que vocês entendam o que Deus falou no meu coração hoje, que é muito importante. Hoje à tarde eu estava estudando sobre isso, sabe, Andressa? E Deus falou muito fortemente no meu coração o que Pedro, fazia. Olha só que interessante, ó. Ele fez um sinal para que se acalmasse. Ele contou como o Senhor havia tirado ele da prisão. Como o Senhor havia tirado ele da prisão. Quantas vezes você viu um testemunho lá do alcoólatra? Olha, eu larguei as drogas, foi assim, 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 assado. Sabe? A pessoa não chega e diz assim, olha, eu vou te contar como o Senhor me tirou dessa vida no álcool, da bebida e etc e tal. Você nunca... Gente, é impressionante isso. E quantos testemunhos, Andressa, tem assim em vários lugares na internet, pessoas que a gente ouve, as pessoas vão lá e contam que aconteceu assim, mas ninguém faz como ele. Em primeiro de tudo, ele, como o Senhor me tirou da prisão, como o Senhor me tirou das drogas, como o Senhor me tirou da bebida, como o Senhor me tirou da prostituição, sabe? Que coisa linda ele fez, assim. Isso me chamou muita atenção, sabe? Muito mesmo, Andressa, porque depois que ele falou tudo isso, ele falou, ó, contem a Tiago e aos outros o que aconteceu. Distribuam, mandem para frente, para que as pessoas compreendam o que Deus fez na minha vida, né? Em momento nenhum, sabe, em momento nenhum ele chegou e disse, não, saí da prisão lá, Deus deu um jeito lá. Não, ele coloca em primeiro lugar. Olha que a importância do texto. Ele colocou em primeiro lugar o Senhor. E é característico dele. Você pode ver que todas as vezes que nós falamos, que ele fala do Senhor, ele sempre coloca. Ah, o outro lá foi se ajoelhar na frente dele e disse, não, levanta aí. Levanta porque não tem nada a ver comigo. O Senhor que fez isso, né? Como é lindo o que Pedro fala, Andrés. Por isso eu gostaria de salientar. O Senhor falou bastante comigo sobre isso. Nós temos que nos lembrar que o Senhor nos chama para sermos suas testemunhas. Exatamente. Quando eu sou testemunha de alguém, eu falo desse alguém, eu não falo de mim. Sim. Né? Exatamente. Foi ele. Então vamos lá. Verso 18. Ao amanhecer houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi passar algum tempo em Cesareia. Eu vou continuar aqui, daí depois a gente... O rei Herodes estava muito irado com o povo de Ciro e Sidom. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes vestiu seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. Vou parar aqui para contar essa história. Herodes tinha uma rivalidade com esse povo dessa cidade aqui, de Tiro e Sidom. Ele, é muito provável, e a história nos conta isso, que num certo momento ele cortou o envio de alimentos para essas pessoas, para esse povo aqui. Então existia ali uma rivalidade muito grande, o que não era uma coisa muito justa, correta, porque muitas vezes esse povo ali ajudou muito o povo de Israel, fazia parte ali do comércio daquele povo, e de repente esse Herodes, ele resolve, ele tem esse problema com essas pessoas e ele corta o abastecimento de alimentos. E essas pessoas ali necessitavam daquele alimento, precisavam daquilo que vinha dessas terras onde Herodes governava. E eles conheceram essa pessoa que a Bíblia só nos traz o nome, não fala mais nada sobre ele, que ele era o Blasto, um assistente pessoal do rei, e através desse homem eles conseguem um acesso ao rei Herodes, né? Então, eles vão ali, conversam, a paz reina, Herodes volta a abastecer de alimentos essas cidades, esses povos, né? Então, é disso que Lucas está narrando aqui para mim.
E esse aqui era um momento onde estava havendo uma festa romana. Nela era uma festa para o governador Cláudio, para o imperador Cláudio, e nesse momento Herodes, então, essas pessoas dessas cidades, algumas pessoas dessas cidades vêm ali para essa região, e Herodes se veste com toda a pompa, e a história nos conta que ele era bastante eufórico com as suas vestimentas, né? E ele se veste ali e se senta, e o povo diz assim, o povo ovacionou gritando, é a voz de um Deus e não de um homem. Sabe, Andressa, sobre esse tema, a gente aprende um monte também, porque, claro, ali em cima aconteceu todo o processo, ele ficou, né, brigou com os guardas, trouxe toda aquela situação ali, que era normal, desceu, foi lá para essa cidade, para dar essa festa, segundo a história nos conta, né? Mas existe uma coisa muito interessante que eu vejo, sabe, Andresa? Muitas vezes nós, na frente dos outros, das outras pessoas, nós lançamos elogios a essas pessoas que não são a verdade, sabe? Eu acho que aqui é uma prova, para mim, muito grande de entender que nós devemos sim elogiar as pessoas, nós devemos sim falar das coisas boas dessa pessoa, mas nunca nos ultrapassarmos, sabe, Andresa? Ultrapassarmos, querermos assim, porque seguramente foi uma forma que eles tinham de ganhar do rei, né? Esse acordo aí dos alimentos, como você disse que a história nos conta, né? Então eles, não, porque você é isso, você é aquilo, você é um Deus, é uma voz como se fosse um Deus e tal, né? E quantas vezes a gente também vê na realidade, nas nossas vidas, as pessoas falando assim, né? E é uma coisa que para Deus isso é uma verdade. Se não é verdade, não vem de Deus, não é verdade? Isso acontece com todos nós. E aqui, Andressa, agora a história vai contar, nós vamos ler, mas nós vamos aprender também outras coisas muito boas em relação a isso. Verso 23, né? Então. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Pode falar. Então. Pode. Olha só o que aconteceu, né? Isso que o Larry estava dizendo, porque ele não ofereceu glória a Deus. Ele trouxe paz, voltou o reabastecimento àqueles povos, mas ele pegou, o seu ego subiu, né? Ele pegou aquilo inflamou, e ele não deu glória a Deus àquilo. E o texto nos fala que naquele momento o anjo feriu e ele morreu comido por vermes. O historiador Flávio José, o historiador contemporâneo, judeu, ele conta no seu livro que naquele momento ali, quando ele estava fazendo aquele discurso, que essas pessoas falam aquilo, Herodes sentiu uma dor no seu abdômen, na sua barriga, né? O livro dele conta isso. E que 5 dias depois ele vem a falecer com infecções, todo, desculpe a palavra, podre por dentro. Né? Exatamente. Mas é aquela história que eu falei, né? Dos elogios. Começa por aí, sabe, Andresa? Os elogios a gente tem que dar, mas quando não condiz com a realidade, eu já falei isso em outras vezes, aqueles que nos acompanham aqui vão lembrar, até um elogio pode destruir uma pessoa. Sim. Né? Porque a pessoa pode se ensoberbecer, eu nem sei se existe essa palavra, né? Quando você dá um elogio além daquilo, inclusive da realidade, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E é interessante, Andresa, que o que aconteceu com ele aqui, a Bíblia não nos conta, mas como ele era faz parte da história de uma nação, né? Como faz parte de toda essa história, também fortaleceu o cristianismo isso. Você sabe por quê? Porque ele era um daqueles que atacava muitos cristãos, estava sempre contra os cristãos. Quer ver o que o texto fala sobre isso? Olha só, verso 24. Enquanto isso,
Enquanto isso o quê? Enquanto ele não deu glória a Deus, enquanto ele assassinou a Tiago, enquanto Exatamente. todas essas coisas estavam acontecendo, enquanto isso a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Então, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode matar a igreja do Senhor. Nós vemos no início desse capítulo Herodes como alguém que estava aparentemente massacrando a igreja, matando seus fiéis, prendendo Pedro, né? Se você olha aquilo naquele instante, você pensa, olha, a igreja vai morrer agora. E nós terminamos o capítulo com esse homem morto. Então isso fala para nós como ninguém pode parar a igreja do Senhor. E isso mostra o quanto a gente não tem que temer. Não. Né? O quanto a gente não tem que ter medo e sermos aquilo que o Senhor quer. Vivemos tempos difíceis, tempos de muita apostasia, tempos em que a palavra de Deus tem sido rechaçada por aí, onde todos os princípios bíblicos têm sido levados a lugares onde eles são totalmente deturpados, né? A família tem sido atacada, onde tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, estamos vendo o mundo andando ainda mais forte, sempre andou, mas ainda mais forte nos dias de hoje, na contramão disso, e nós não podemos nos acovardar. Eu sempre penso assim, a igreja ela só não caminha da maneira que ela tem que caminhar, não pelo ataque do mundo, mas porque ela se paralisa, porque ela teme, porque ela não age como ela deve ser, como ela não se continuar falando a verdade, né? Sobre a palavra, né, André? Exatamente. É levar, porque Deus não quer que nós reagimos ao mundo, o que Deus quer é que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós, daquilo que Ele preparou para nós sermos e nós seguirmos pregando a palavra de Deus. O resto Ele faz. Exatamente. Pode e ficar assim, tranquilo em relação a a igreja isso. seguiu a sua história dessa maneira. Aqui nós estamos vendo só o início, mas a gente olhar para a história aí, né? Nós vamos ver lá na Europa, Maria Sanguinária, quantos cristãos ela matou tentando acabar com a igreja, e aquilo na verdade ela acabou espalhando pessoas que foram ter um contato com a reforma protestante, e aquilo foi. Então a igreja vai sempre, Deus tem os seus meios, Deus tem os seus caminhos. Exatamente. Então a gente não pode temer essas coisas. É verdade. Né? Gente, estamos chegando, né, André? Vamos ler o último verso aqui, então, para a gente terminar. Exatamente, lê o último verso. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Esse texto pode nos indicar aqui que junto com aquelas pessoas ali naquela casa, em oração fervorosamente, também estava Saulo e Barnabé. Lembre-se que eles tinham vindo trazer aquela oferta para Jerusalém, que estavam passando para as pessoas que estavam passando fome, daquela grande fome que o profeta havia dito lá no verso 11. E aí, daqui para frente, nós vamos entrar na fase aquilo que era para destruir a igreja, deu um pontapé aqui nas grandes missões mundiais que nós vamos conhecer aqui através da vida de Saulo e Barnabé. Na próxima semana, né, Andresa? É isso aí. Graças a Deus, gente, que prazer de poder estar aqui. Eu gostaria de orar com cada um de vocês. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai querido. Agradecer porque sabemos, ó Deus, porque por mais que as pessoas tentem contra a tua casa, contra a tua igreja, Senhor, que somos nós, quanto mais as pessoas nos atacam, quanto mais as pessoas tentam atrapalhar, nós sabemos que o Senhor está levando, Senhor Deus, sempre o melhor para todos nós, e ao contrário, que realmente vai sendo multiplicado a vida dos teus filhos, e que cada dia mais nós possamos desenvolver e levar a tua palavra aos lugares que não chegaram ainda. Nós temos a alegria de poder entender os teus propósitos sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado pela vida de cada um, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, Pai, que tem estado conosco. Nós somos te gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Andresa? Amém. Amém. Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.